Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nesta noite, é a 15ª semana que nós estamos falando sobre a fé é mais do que acreditar. A fé de Enoque é a fé que agrada a Deus e que anda com Ele. Em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, está escrito na palavra de Deus: foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Enoque viveu 365 dias. Desculpe. Quem vive assim é 2018. Ele viveu 365 anos. Teve gente que viveu muito mais do que ele. Quase o triplo dele. As pessoas naquela época viviam muito mais tempo. Mas à medida que a maldade vai tomando conta do coração, os nossos dias sobre a terra diminuem. Mas, ao longo da sua vida, Enoque recebeu um chamado divino para andar na presença de Deus. E nós sabemos que nenhuma pessoa nasce manifestando a fé bíblica. Ao longo da sua vida, Enoque ouviu alguém lhe transmitir a mensagem da palavra de Deus acerca do seu caráter e do que ele faria no futuro. E então Enoque creu e recebeu do alto a fé que a partir daí passou a comandar e ensinar o seu coração. Enoque, como qualquer um de nós, um dia teve que tomar uma decisão em seguir a Deus em verdade e em espírito. Ninguém pode afirmar que é um seguidor de Jesus ou de Deus pelo fato de ter nascido em um lar cristão. Você talvez que nasceu num lar cristão acredita que você está sob a cobertura de Deus e você ainda não tomou uma decisão séria ao lado dele. Porque você acha que pelo fato dos seus pais serem cristãos, você também o é. Na verdade, aquele que anda com Cristo deve enxergar a si mesmo
mais do que um seguidor. Ele deve enxergar-se como um discípulo, um constante aluno ou aprendiz. E para isso, é necessário que haja uma escolha pessoal, que se parem as desculpas, as justificativas, e que nós tomemos consciência de que somos chamados por Deus para sermos alunos de Cristo, discípulos dele. Eu acredito que Enoque teve uma experiência com Deus a partir do momento em que ele realmente creu. E essa experiência afetou tanto a sua vida espiritual como moral. Porque é impossível você ser discípulo de alguém puro sem buscar a pureza do Mestre. É impossível você ser discípulo de alguém diligente sem imitar a sua diligência, o seu esforço, o seu sacrifício. É impossível ser discípulo de alguém verdadeiro sem almejar, experimentar a sua verdade. Enoque, um dia, ouviu a mensagem de Deus e ele acreditou. Não que antes não acreditasse, porque muitas pessoas do seu tempo, como ele, acreditavam em Deus. Só que a sua fé agora se tornou verdadeira, uma fé experimental. E nós temos visto que a fé deve ser mais do que simplesmente acreditar. Não basta acreditar somente. É necessário que a nossa crença seja verdadeira através de nossas vidas comprometidas, com atos que expressem o Evangelho e a graça de Deus. A nossa crença deve afetar a nossa vida espiritual, que antes estava morta, mas agora em Cristo ressurgiu. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A nossa vida moral se transforma, porque não pode conviver a moralidade com a imoralidade em comunhão. Assim como o óleo e a água não se misturam, assim como o fogo não se dá com a água, a imoralidade não se dá com a impureza e nem esta com aquela. Em algum momento da sua vida, Enoque reconheceu a sua ausência, o seu afastamento de Deus. Ele teve que aceitar a Deus, como todos nós tivemos. Ele teve que reconhecer a sua pobreza espiritual e se submeter a Deus. Ele aceitou a proposta divina de salvação, a fim de se aproximar do Senhor. Coisa esta que as pessoas do seu tempo não faziam, e as pessoas do nosso tempo também não fazem. Fala-se de Deus, mas vive-se longe dele. Deixe-me explicar, pense comigo. Eu não sei quantos aqui estão namorando, mas se você está namorando, você acredita realmente na idoneidade do seu namorado ou da sua namorada? Você só acreditará na idoneidade dela quando você der um passo e estabelecer uma verdadeira confiança nele ou nela no dia do seu casamento. Quando você estará apostando toda a sua vida para viver ao lado da pessoa que você quer como cônjuge. A proposta do casamento será a declaração verbal da sua fé naquela pessoa que você ama.
Enquanto isto, vocês apenas estão se conhecendo. Enquanto isto, vocês estão conversando, se descobrindo. Mas quando você tomar uma decisão dizendo, olha, chega, eu quero viver com você todos os dias da minha vida. Isso chama-se confiança. Muitas pessoas vivem assim com Deus. Eles estão descobrindo. Ouve-se aqui, ouve-se ali. Leia-se um livro aqui, lê-se outro livro ali. Alguém lhe fala de Deus aqui, alguém lhe fala de Deus lá. E ele apenas investiga. Mas, em algum momento, se de fato ele é uma pessoa que se namorou pelo Criador, ele vai dizer, eu estou pronto para te seguir. Eu estou pronto para me unir contigo. Eu estou pronto para aceitar os teus propósitos. Eu estou pronto para aceitar a tua paz. Eu já preguei em muitos lugares, e entre eles, casas de detenção. Perdi a conta das vezes que preguei entre presos e criminosos. E uma coisa que me espantava entre eles é que a maioria daquelas pessoas acredita em Deus. Muitos deles vieram de famílias que pertenciam a uma igreja cristã como a nossa. Seus pais lhe ensinaram como deveriam andar na presença de Deus, mas o que eles fizeram? Aquilo que seus pais lhe ofereceram era como aquilo que Deus ofereceu a Adão e Eva. A única coisa que Deus pediu que não fizessem foi o que eles buscaram, interesses pessoais. Os pais destes homens, destes detentos, lhes ensinaram o quê? A buscar uma vida aprovada, que agradasse a Deus, mas eles buscaram outra coisa. Buscaram uma vida que agradasse a eles mesmos, isto é, buscaram seus próprios interesses, e o resultado da prisão, e o resultado se deu na prisão, de seus atos inconsequentes, e muitos deles lá dentro se arrependem, dizendo da vontade de voltar a ouvir a palavra de Deus e ter uma vida decente, mas sabemos que é muito difícil. Quando eu falo sobre salvação, quando eu falo que Deus pode nos tirar de uma situação difícil, eu não estou falando de um carimbo ou uma marca que Deus coloca sobre a sua vida e diz, a partir de agora você pode viver como quer, porque você já é meu. Isso não é verdade. Deus chama todo ser humano, a mim, a você e aqueles detentos, para uma vida de alinhamento com a palavra ou de realinhamento com aqueles que se afastaram dela. Algumas pessoas que nasceram em lar cristão pensam que tem uma marca cristã. Outros que um dia levantaram a mão e disseram, eu te aceito Jesus, eu quero viver ao teu lado, pensam que Deus está aprovando tudo que Ele faz. Mas como eu digo, isso não é possível. É necessário que você confesse publicamente Jesus diante dos homens, através dos seus atos, através das suas palavras, através das suas atitudes, porque Jesus mesmo disse que as pessoas deveriam observar o que fazemos, para que pudessem glorificar a Deus. Se as nossas atitudes não conduzem os outros a glorificar a Deus, alguma coisa está errada e nós precisamos mudar. Deus nos chama para uma vida assim de compromisso. O apóstolo Paulo, esse negócio não vai. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte, em Romanos 10, verso 19.
Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Quem lê isto, não percebe a profundidade destas palavras, mas eu procuro lhes dar algum sentido, colocando alguns adendos, algumas palavras adicionais, para que você entenda melhor o sentido das palavras de Paulo. Se você disser o quê? Se você confessar ser um adorador com a sua boca, que Jesus é o seu soberano, que Ele é o seu dono. Se você declarar publicamente que você pertence a Jesus, porque Ele é o seu dono, não existe outro Deus, não existe outra pessoa que possa dirigir sua vida, e com a essência da sua vida, com toda a sua vitalidade, depositar uma confiança inabalável de que Ele está vivo e trabalhando em você e em muitas pessoas, você terá uma chance de ser restaurado. Deu para entender? É possível que você acredite em Deus. É possível que você acredite que Ele pode fazer milagres e até na sua capacidade de lhe trazer algum conselho que livre você de problemas diários, trazendo-lhe soluções para a vida. Afinal, não é isto que as pessoas pregam por aí? Deus, eu creio, dizem eles na televisão e no rádio, é aquele que nos traz solução para todos os problemas. Então aprendemos que devemos confessar com a nossa boca o poder de Deus, porque Ele faz milagre, porque Ele traz solução. Mas o que adianta confessar com a boca o poder de Deus se o coração está longe dele? Jesus disse aos líderes da sua época o seguinte: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas, repare bem, mas, na verdade, o seu coração está longe de mim. Vocês podem ler isso? Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. É o que acontece. As pessoas dizem: eu amo, te amo, Senhor, cantam canções, mas não fazem o que Ele pede. Jesus disse: vocês me chamam de Senhor e Senhor e Senhor, mas não fazem o que eu peço. É impossível agradar a Deus somente com palavras, meu irmão. É necessário que a nossa vida, que a sua vida, tanto espiritual como moral, também o agrade. É impossível que você diga: eu te amo, e ao mesmo tempo não estar comprometido. Algumas pessoas me criticam dizendo que eu sou arrogante quando eu falo dessas campanhas, dessas novenas, dessas correntes, e não sou arrogante, eu sou apenas um humilde defensor da verdade, alguém que não quer enganar ninguém. Quando você se mete numa coisa dessa, é porque você não está pensando em Deus, você está pensando em si mesmo. Você está pedindo algo a Deus e está tentando fazer o quê? Forçá-lo a fazer o que você deseja. Isso não é fé. Isso é que é arrogância. Então troquemos de lugar. Arrogante é você, não eu. Porque eu não peço que Deus faça a minha vontade, mas que seja feita a dele. Venha ao nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então, meu querido,
Nós precisamos pensar nas palavras do salmista que diz: que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Mas o que estas palavras de Davi no Salmo 19, versículo 14, querem dizer? Que as minhas palavras e os meus pensamentos, isto é, que os meus desejos espirituais e morais, porque eu tenho desejos espirituais e morais, ou não os tenho, sejam o quê? Agradáveis, que te deem prazer, sejam aceitáveis ao Senhor. Eu tenho que colocar os meus desejos diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor concorda com isso tudo? Porque eu sou uma pobre criatura, mas o Senhor é a minha rocha. Tu és a pessoa inabalável, aquele que é firme, que ninguém pode destruir, pois tu és para sempre. Tu és o meu defensor. Tu és aquele que me livra e me salva da escravidão. Que salvamento de escravidão é essa? O livramento ou a salvação da escravidão divina compreende dois estágios: o momentâneo e o eterno. Você não pode imaginar, você não pode acreditar que você já está salvo simplesmente porque um dia Deus se revelou a você. Deus se revelou a Saul e ele se suicidou. Deus se revelou a Caim e ele foi um assassino e um homem amaldiçoado. Deus se revelou a tantas pessoas e eles não levam o Senhor a sério. Quanto à salvação momentânea, Deus promete nos libertar do poder do mal e do poder do espírito do mundanismo, uma filosofia de vida que contraria os princípios e as verdades de Deus. Momentaneamente estamos livres do poder que nos escravizava, mas não estamos livres da sua presença. Querem um exemplo? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram debaixo do poder de Faraó. Deus os libertou daquele poder, mas não os libertou da presença de seus agressores. Mas quando eles cruzaram o mar, Deus disse: hoje será a última vez que vocês verão aqueles que te agrediram por anos. E todos aqueles agressores, ou pelo menos parte da sua força, pereceu no mar. Mas eu digo, pergunto, questiono: o Egito deixou de existir? Não, ele continuava lá. Quando você foi a Cristo, a mesma palavra Deus lhe deu: esta é a última vez que você está vendo aquela força que te escravizava. A partir de agora, em Cristo, você não haverá mais, mas ela continuará existindo. E se você voltar para lá, os seus laços, os seus grilhões vão amarrá-lo de novo àquela velha força, aqueles velhos costumes, aqueles velhos hábitos que antes te prendiam e te alucinavam. Esta é a salvação momentânea. Deus te livra de algo que você não conseguiria se livrar sozinho. No entanto, a salvação eterna, esta depende não só de Deus, depende de você. Em não recuar, em não voltar para trás, como eu disse há pouco, em não voltar para o estágio de morte onde você estava, ou de escravidão. Você tem que perseverar, pois a própria Bíblia diz: aquele que
perseverar até o fim, este será salvo. Não é qualquer um que vai entrar na eternidade, mas somente aquele que perseverar até o fim. Não é fácil perseverar num mundo caótico que se afasta de Deus a cada instante. Não é fácil, não é. Assim como não era na época de Enoque. E Jesus tanto sabia disso que em Mateus capítulo 10, verso 22, declarou o seguinte: todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. O que estas palavras querem dizer? Lá venho eu de novo tentar explicar tintim por tintim a você. Eu falo muito porque fico explicando demais as coisas, mas hoje vocês estão vendo que eu estou falando pouco. Todos odiarão vocês, porque estarei levando uma bronca dos filhos, se eu falar muito. Então todos odiarão vocês, isto é, serão o quê? Detestados, rejeitados. Por serem o quê? Meus seguidores, meus discípulos, os que não negam a sua submissão a Jesus. Um discípulo é isto, um aluno verdadeiro é isso, um seguidor verdadeiro de Cristo é isso. Ele não nega a sua rendição, a sua submissão a Cristo. Quando você está em casa diante de uma situação em que você tem que resolver, você não a resolve, você não a soluciona usando os teus parâmetros, mas você usa os princípios e a verdade de Deus, ainda que você sofra. Para o homem comum, ao resolver uma situação, ele pensa em se livrar do sofrimento. Ele pensa em resolver as coisas sem sofrer. Por isso ele procura esses pregadores que dizem que oram, que fazem o diabo. Diabo faz mesmo. Na vida daqueles que creem nesse evangelho mentiroso. Mas eu digo a você uma coisa, meu irmão. Cada tomada de decisão que você toma é uma trilha de sofrimento. Se você resolve educar o seu filho nos caminhos de Deus, prepare-se. Se você, mulher, que foi convocada por Deus para conduzir o seu marido à presença de Deus e não afastá-lo dele, prepare-se. Se você, homem, que foi chamado pelo Criador para conduzir a sua casa nos seus caminhos, debaixo dos seus termos, protegendo a sua mulher e amando, como um homem verdadeiro de Deus deve amar, protegendo seus filhos, como um homem de Deus deve proteger, prepare-se. Haverá caminhos de rejeição, tristeza, ódio, muita coisa, porque a vida é assim mesmo. Todos odiarão, serão detestados, rejeitados, por serem meus seguidores, isto é, por você não negar a sua submissão aos princípios apresentados por Jesus. Mas aquele que ficar firme, isto é, aquele que perseverar, aquele que aguentar ou permanecer firmemente até o fim, então este será eternamente salvo. Uma coisa é experimentar Deus agora, outra coisa é andar com Ele, para viver com Ele na eternidade. Isso as igrejas não estão ensinando, só falam que você pode receber o que quer, e é justamente o que Deus nunca ensinou. O que Deus diz, o que eu posso lhe oferecer é a eternidade. Mas eu leio na Bíblia que Deus deu dinheiro. É lógico que Deus deu dinheiro ao povo de Israel. Eles possuíam uma terra física.
Eles tinham que ter casas lá, carro, eles tinham que ter tudo lá. Nós não temos uma terra física e mesmo assim Deus nos dá todas estas coisas. Mas estas coisas não são as mais importantes, porque o próprio Senhor nos ensinou o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu disse outro dia, quantas pessoas em nosso mundo estão preocupados com a velhice, estica aqui, estica lá, e no fim vive esticado, envelhece do mesmo jeito, às vezes o sorriso acaba ficando na nuca, é o famoso orelha que ri. Na verdade, meu irmão, não sou contra você ficar mais bonito, nada disso. Mas quando você torna isso um objetivo na sua vida e passa a se exibir aos outros achando que está agradando, você pode ter certeza que as pessoas rirão de você. Desconfiarão da sua idoneidade, da sua seriedade, da sua honestidade para consigo mesmo e para com a própria vida. Quando você perde Deus como objetivo, por causa do seu trabalho e suas vaidades pessoais, você fracassará. Eu não duvido que você sofra pressões num mundo tão violento, como não duvido que nos dias de Enoque, inúmeras pessoas deixaram de andar com Deus, mesmo acreditando nele, pois o verbo andar significa o quê? Uma atitude de progressão, de alguém que sai de um ponto para chegar noutro. É uma caminhada na qual pode haver muitos obstáculos e dificuldades, mas possui um objetivo, uma meta definida. Quem anda com Deus tem que ter uma meta definida. Eu fico pasmo, quem diz, eu ando com Deus e Ele vai me ajudar, Ele vai me dar isso, me dar aquilo. Isso não é meta. Isso são bênçãos que talvez Deus nos dê. A meta do cristão está na eternidade. Tire os olhos da eternidade e os teus olhos se colocarão nesta terra. E você vai desejar o teu marido longe da sua vida, a tua esposa longe da sua vida, os teus pais longe da sua vida. Você não vai desejar sequer ouvir o nome família. Você vai tirar a igreja do seu caminho. Você trocará a igreja por qualquer coisa, porque os teus olhos estão sobre a terra. Então, eu penso, por que Deus diz que Enoque andou com Deus todos os dias da sua vida? Para a Bíblia enfatizar algo assim, é porque as pessoas na época de Enoque rejeitavam a Deus. Não queriam andar mais com ele. Mas Enoque manifestou uma fé perseverante e crescente. Ele expressava uma fé que agradava a Deus, a fé que nós devemos expressar. Veja no versículo 6 de Hebreus 11 o que diz. Leia comigo em voz alta. Sem fé, ninguém... Eu gostaria de ouvir todos vocês bem bonitinho, jogar 1, 2, 3 já. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Esse verso das Escrituras se refere ao quê? A Enoque e a sua fé. Eu já vi pastores pegando esse versículo dizendo assim, sabe, você não tem a sua casa porque você não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que louco, que confuso é este homem. Retire um texto do seu contexto e ele se transforma em pretexto.
pretexto à arrogância, pretexto à ignorância, pretexto ao abuso mental, a uma diarreia cerebral. Esse texto não é para ser usado fora do seu contexto, porque ele se refere à fé de Enoque. O Enoque que agradou a Deus, que viveu para Ele, e que a única coisa que ele esperava não era uma BMW. Mas o céu. Essa foi a recompensa que Deus lhe deu. Alguns estão vivendo como se o inferno não existisse. Meu irmão, não queira cair nesse lugar. Lute, fuja. Confie no Senhor e viva para Ele. Sequer cogite de vacilar com os princípios do reino. Este mundo zombador de Deus experimentará dias difíceis. E aqueles que não forem arrebatados pelo Senhor, levados ao céu, viverão dias cruciais. Terão que morrer por causa da sua fé. Mas morrer fisicamente, sofrerão, porque antes não foram responsáveis. Nós somos chamados para expressar a mesma fé de Enoque, porque a fé de Enoque representa aqueles que serão arrebatados antes da tribulação, assim como ele foi antes do dilúvio. Deus não quer que o seu povo passe pelo momento infernal que este mundo vai experimentar. Assim como Deus não permitiu que Enoque, Noé e sua família enfrentassem profundamente aquela situação. Gente, Jesus está para voltar. Eu não tenho a menor dúvida nisso, eu creio no meu coração. Ande direito, agrade a Deus, não brinque com as coisas sagradas para você depois não chorar lágrimas de sangue. Se você realmente aprendeu alguma coisa nesta noite sobre a fé de Enoque, siga estes passos, siga esta proposta de Deus. Pela fé, viva para agradar a Deus. A fé é isso. O objetivo da fé, o objetivo daquele que vive pela fé, é agradar a Deus. Não é obter coisas, não é ganhar dinheiro, não é solucionar problemas. A fé não nos foi dada para resolver problemas financeiros conjugais. Se você está com problemas conjugais, a Bíblia diz, você tem que aprender a receber orientação. Se você está com problemas financeiros, a Bíblia diz, você tem que aprender a receber orientação. Se você está com problemas financeiros, alguém tem que te aconselhar. Se você não é um marido decente, que ama a família, que vive trocando a sua família pelas amizades, você tem que aprender o que a família representa na sua vida. Se você resolveu ter um bebê e um filho, você assumiu a responsabilidade de educá-lo com responsabilidade e seriedade e com honestidade diante de Deus. Então você tem que receber orientação.
Imagine você dizendo: em nome de Jesus, meu filho seja educado. Em nome de Jesus, vai aparecer um dinheiro agora na conta do banco. E você passando cheque e distribuindo o cartão de crédito e dizendo: me dá fiado que depois eu pago. Imagine você dizendo para um: olha, eu gosto de você, mas odeio aquele. E depois você encontra o que odeia. Eu amo você, mas odeio o outro. E quando você encontra os dois, há pessoas que ao longo da vida disseram: Walter, eu te amo, eu nunca falei mal de você. Eu estou com 3, 4 pessoas do meu lado, escutando esse indivíduo falando isso. E ele dizendo: ele foi na minha casa. A vida é assim. Maldito o homem que confia no homem. Mas bendito é o homem que põe a sua confiança e a sua esperança no Senhor eterno. Deus está sempre nos chamando, irmãos, para sermos homens e mulheres de Deus. Deus está nos chamando para vivermos para Ele. Deus quer que nós vivamos para Ele todo o tempo de nossas vidas. É impossível você dizer: eu quero viver para Deus somente para obter o que você quer. Deus está chamando você para viver para Ele, porque isso é o trabalho da fé. Veja só o que está escrito na palavra de Deus. Vamos ler lá. O que é agradar a Deus? A Bíblia diz: o que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Então, em segundo lugar, por favor, pela fé, creia que Deus existe. Enoque viveu em um tempo em que as pessoas estavam no dia a dia se afastando de Deus. Elas podiam até mesmo confessar com a sua boca que acreditavam na existência dele, mas, contudo, todavia, portanto, viviam como se Deus não existisse. E eu lamento dizer que há cristãos vivendo desta maneira, vivendo como se Deus não existisse. Consegue passar o dia inteiro sem pensar na graça de Deus. Encontra-se com a família e sequer conversam sobre a graça de Deus. Não há um dia sequer que eu não converse com a minha esposa sobre as coisas do Senhor. As pessoas da época de Enoque, como de nossos dias, estão sendo governadas pelos seus próprios valores e não buscam e contrariam os valores e princípios divinos. Eles buscavam e buscam hoje em dia o quê? Aquilo que era correto aos olhos de Deus? Claro que não. Eles buscam um padrão de certo e errado, não pelo padrão absoluto de Deus, mas pelos valores humanos. O que nós chamamos a isto de relativismo. Quando as pessoas dizem: o que é certo para você pode ser errado para mim, então não me incomode. O que é certo para mim pode ser errado para você, então não lhe incomodo. Viva a sua vida e eu vivo a minha. Mas não é assim. Imagine um mundo vivendo desta maneira.
é um mundo sem lei, caótico, é o mundo dos espertos, dos corruptos, daquele que quem tem mais força é o que manda. Aquele é o mundo dos leões, é o mundo daquele animal, da besta, da fera, do selvagem, daquele que pisa, esmaga, mata e destrói e rouba. Você não foi chamado para viver desta maneira. Os valores que nós absorvemos são absolutos. A verdade que temos é absoluta porque ela veio de Deus. E era isso que Enoque aprendia no seu dia a dia. Ele nunca dizia: o que é certo para você pode ser errado para mim. Ele dizia o que nós temos que dizer. Aquilo que você julga certo, Deus chama de certo. Aquilo que você julga errado, Deus chama de errado. O que a Bíblia diz por princípios, por valores acerca dos seus pensamentos. Como nós vimos há pouco, que as palavras da minha boca e a meditação, isto é, os desejos, meus pensamentos do meu coração, sejam aceitáveis, agradáveis diante do Senhor. Enoque sabia muito bem que viver na presença de Deus era imprescindível, porque aceitar os seus padrões era aceitar os benefícios da própria vida, a doação dos céus. Ele sabia que a terra, o mundo, as pessoas, os animais e tudo que existe iria passar, mas a palavra de Deus nunca passaria. Como também está escrito que aquele que faz a vontade de Deus viverá para sempre. E então, em último lugar, por gentileza, pela fé, procure conhecer a Deus melhor e confie na sua recompensa. É isso que Enoque fez. Engraçado quando eu ouço esses pregadores dizendo: você não tem fé, porque se você não recebe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu nunca os escuto ou ouço dizendo que é necessário conhecer a Deus melhor. O relacionamento de Enoque com Deus foi construído por meio do seu constante aprendizado. Enoque era uma pessoa que gostava de aprender, assim como muitos que estão diante de mim, que me escutam e que querem e porque gostam de aprender. Enoque não possuía literatura, isto é, livros, mas ele possuía a experiência. Eu não sou contra livros, muito pelo contrário, eu sou um apaixonado por livros. Eu não sei o que a Denise vai fazer, porque eu não sei se eu tenho uma casa ou uma cabana de livros. Não sou contra, mas sejamos honestos. Alguns livros hoje em dia são verdadeiros lixos ou detritos indesejáveis. São como restos imundos provenientes de pensamento que expressam a falta de temor ao Criador, porque não visam a eternidade, não preparam as pessoas para a eternidade. É uma psicologia mundana, onde apenas massageia o egoísmo das pessoas, tornando-as vítimas e vencedoras ao mesmo tempo. Você não pode ser assim. A psicologia deste mundo tenta levantar o seu eu, enquanto o evangelho tenta crucificá-lo. Você tem que escolher. Você quer que todo mundo goste de você, mas ninguém gosta, então você vai procurar um conselheiro por aí, alguém que não lhe fale a verdade, e ele vai dizer: tadinho de você, tenha paciência, trate-os bem, mas ele nunca vai ensinar como você pode amá-lo no tom que Deus pode lhe dar, com o brilho que Deus quer lhe dar. Então você quer sair do seu problema íntimo? Aprenda
aprenda a morrer. Mas se você não aprendeu até agora, imagine, então você precisa se converter. Se converter. Você precisa receber a mensagem de Deus e dizer: Senhor, eu me enamorei pelo Senhor e eu quero andar contigo. Eu não quero viver embrulhado com esses entulhos, com esses escombros que vêm à minha mente e se transformam em lixo mental. Eu quero viver pela palavra da vida, eu quero andar na tua presença, eu quero viver sempre ao teu lado. Em nome de Jesus Cristo, torna-me uma pessoa digna, torna-me um ser humano verdadeiro. Ensina-me a amar, ensina-me a fazer o bem àqueles que o Senhor quer que eu faça. Ensina-me a ensinar aqueles que o Senhor quer que eu ensine. Ensine-me a fechar as portas para aqueles que o Senhor quer que eu feche, quando o Senhor quer ensiná-los a se humilharem diante de Ti. Porque nem todo homem merece tudo que a graça de Deus pode lhe dar. Muitas vezes a graça nos dá o quê? Um espinho na carne, para nos ensinar, a fim de sermos humildes diante do Pai. Eu espero que Deus tenha falado com você. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida, e entenda que a fé de Enoque nos ensina algo muito especial, que nós devemos viver para agradar a Deus todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Além de ti e na terra, em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti.